Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, vosso irmão em Cristo, o presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo mais um pedacinho do Maná dos Céus. Amados diletos irmãos, o pedacinho do Maná dos Céus está sendo transmitido às 14 horas, horário de Mato Grosso do Sul, através da web rádio WS lá de Pernambuco. Então serão às 15 horas, horário de Brasília. E eu gostaria de pedir aos irmãos que podem colaborar com valor simbólico para manter a programação do pedacinho do Maná dos Céus, que me procurasse, pois o rádio ele não tem fins lucrativos. É um rádio online, mas que precisa de algumas manutenções para manter a programação do presbítero Gregório. Também está sendo transmitido pelo El Shaddai Vida, o pedacinho do Maná dos Céus. Eu não sei o horário que está sendo transmitido em El Shaddai Vida, porque geralmente quando eu envio lá, o irmão já transmite. Então não tem um horário fixo no El Shaddai Vida. E também vocês recebem a mensagem pedacinho do Maná dos Céus pelo YouTube, pela página do Facebook, pelos grupos do WhatsApp. E a todos os irmãos que são semeadores do pedacinho do Maná dos Céus, que têm compartilhado suas mensagens, que se tornaram missionários do pedacinho do Maná dos Céus, vai meu abraço fraterno, carinhoso. Receba esse abraço do vosso amigo presbítero Gregório. Vamos hoje, amados, analisar a palavra de Deus. Quero vos falar acerca da relação de uma criança com os pais, dos pais com uma criança, como manter uma família feliz e unida, abençoada, vencendo os obstáculos, sendo vencedor em todo aspecto da vida. Louvo a Deus pela sua grande benignidade. A relação de uma criança com Cristo prospera na medida em que essa criança obedece aos seus pais. Jesus Cristo vive e trabalha na vida de um filho obediente. A palavra do Senhor no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 14, diz que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Jesus Cristo só consegue dar o Espírito para aqueles que obedecem a sua palavra, para aqueles que se tornam obedientes. A obediência não é opcional, amados. Nem se limita no que o filho considera justo. A obediência deve ser a toda a autoridade, pois essa autoridade foi dada aos pais por Deus para ser um agente que irá atuar na formação do caráter desta criança, na formação daqueles que irão vencer, superar e progredir na vida. A autoridade dada ao pai foi por Deus. Deus deu essa autoridade para formar o caráter, para disciplinar seus filhos. E tem dele todo o respaldo mediante a palavra de Deus.
Mas os pais, eles devem sempre analisar se estão seguindo a orientação de Deus, pois os pais podem se enganar muitas vezes. Quantas vezes eu me enganei, amados, achando que eu estava agindo corretamente. Quantas vezes eu agi de uma maneira que eu achava que estava certo e muitas vezes eu estava errado. Então, quando isso ocorre, devemos imediatamente admitir que erramos, e ao admitir que estamos errados, demonstramos ser pessoa a quem Deus pode confiar e que receberemos o respaldo de Deus. A autoridade que Deus concede a cada um de nós, a autoridade não vem do fato de estarmos certos, mas sim de que Deus está certo. Então Deus, Ele deve ocupar todo o espaço da nossa vida. Não é o que eu acho, mas é aquilo que a palavra de Deus usa, aquilo que a palavra de Deus libera para que nós venhamos fazer. Muitas pessoas se tornaram o carrasco dos seus filhos. Muitos pais se tornaram o carrasco dos seus filhos. Usaram excessivamente a vara, o açoite. Então nós vimos, amados, que precisamos, muitas vezes, corrigir nosso filho, mas com amor. Não se trata de simplesmente castigar a criança. Algumas pessoas castigam seus filhos, algumas pessoas açoitam seus filhos. Nós temos visto pela rede social mãe que maltrata filhos, mães que humilham seus filhos, pais que muitas vezes desprezam o filho e humilham o filho. Isso não deveria ser feito dessa maneira. O uso de violência não deveria ser objeto de uso pessoal de nenhum pai, de nenhuma mãe, pois isso foge do princípio dos objetivos da palavra de Deus. As mãos servem para acariciar e não para açoitar. As mãos servem para acalentar, amados, para proteger, afagar. Alguns pais usam cinto, chinelo, fio elétrico. Isso é maltratar. O uso excessivo de algum instrumento de correção não é disciplina, é maltrato. Tudo, amado, pode ser feito com diálogo. O exemplo, você deve ser o exemplo. Você não pode castigar seu filho se você mesmo está errado. O maior exemplo é você. Você muitas vezes quer corrigir a rebelião de um filho. E quando há uma rebelião, muitas vezes é porque os filhos viram que os pais são omissos. Criança não aceita uma ordem quando muitas vezes é ofendido pelos pais. Quando a criança é maltratada, ela irá se rebelar. Irá também retalhar aquela ofensa que os pais muitas vezes o submeteram. Não se usa maltrato para corrigir erros de uma criança. Você deve cuidar dos seus filhos. Os filhos, ele é herança de Deus.
deve-se aplicar a disciplina com sabedoria, sem ira. Os pais que disciplinam seus filhos, irado, ele transmite sentimentos negativos. É necessário acalmar-se antes de aplicar qualquer disciplina. A disciplina tem como objetivo corrigir a criança e não descarregar sobre ela as nossas iras, os nossos desagrados. Quando você está irado, então não faça nada, porque você irá sair daquilo que é real, irá perder seu direito de corrigir. O objetivo principal na disciplina é ensinar os filhos a obedecerem aos seus pais. Quando ele se dirige assim que Deus deseja, o filho obedece aos vossos pais. Mas se ele se dirige aos filhos cheio de ira, as crianças muitas vezes acaba se voltando contra os seus pais. As crianças sofrem muito quando seus pais não as disciplinam corretamente, quando as disciplina com ira muitas vezes. A disciplina justa alivia o sofrimento e os libera do sentimento de culpa e de peso da consciência. Mas uma disciplina cheia de ira acaba transformando os filhos em rebelde. O maior problema não é o ser humano, não é a maneira da rebelião contra a autoridade legítima que os pais têm, mas o maior problema está nos pais, que não conseguem muitas vezes se controlar. Os pais não devem tentar corrigir o filho quando estão sob ira. Ele também não deve permitir rebelião em seu lar. A responsabilidade dos pais é de livrar os seus filhos de atitude que possa causar destruição futura. O aspecto importante da disciplina é trazer paz na alma dos nossos filhos. Deus estabeleceu os pais como responsáveis direto pela conduta dos seus filhos. E os pais têm que assumir esse papel. Então, ele é responsável pelos atos dos filhos praticados muitas vezes. Porque os filhos eles seguem o exemplo do lar. O pai e a mãe é um espelho na vida das crianças. Existe criança que inclusive procura imitar o pai em tudo. Os pais têm que mostrar humanidade. Ele tem que também mostrar amor na própria disciplina. A mulher deve ter o cuidado para não contradizer o seu marido diante dos filhos, e o marido deve ter o cuidado para não ofender a esposa diante dos filhos. A sua esposa é sua companheira, o seu marido é sua carne. Então vocês devem ter o cuidado para não ofender-se, especialmente na presença dos filhos. Os pais não devem proferir ameaça nem expressão de ódio, nem diante dos filhos, nem longe dos filhos.
Os pais têm que ser uma pessoa amorosa, que cuida da sua família. Existe um momento que você irá, sim, exercer o cuidado, até disciplinar os seus filhos. Mas a disciplina deve ser administrada imediatamente após a ofensa ou desobediência, mas com amor. Visto que muitas vezes não há como deixar para outro instante, então pratica isso com amor. Pois os nossos filhos têm sentimento. A disciplina deve ser com firmeza e decisão, mas não é com açoite, com critério estabelecido mediante a segunda palavra de Deus. Não é segundo as emoções. Muitas pessoas ofendem seus filhos. E a ofensa, muitas vezes, acaba criando filhos cheios de ira, cheios de amargura. A disciplina deve ser correta, deve seguir um processo que as crianças compreendam que algo errado foi feito. Então, muitas vezes é necessário você explicar à criança. A explicação. A criança deve saber por que da disciplina. Alguns pais colocam em castigo os seus filhos e eles não sabem nem por que está sendo castigado. Alguns pais colocam até vara, muitas vezes açoita seus filhos com vara, mas os filhos não sabem por que está apanhando. Quando você for corrigir seu filho, deixa bem claro que você a ama. Conversa com seu filho, faça uma oração com ele, faça a oração de perdão, peça perdão, inclusive, por ter sido um pai negligente, um pai que muitas vezes esteve ausente. A criança deve saber que a partir do que ela é amada pelos seus pais, a partir daquilo que ela praticou, a partir da disciplina, que mesmo sendo disciplinada, mesmo tendo feito algo errado, ela é amada pelos seus pais. Imediatamente após você conversar com seus filhos, disciplinar, chamar a atenção, corrigir a rota dos seus filhos, então procura a reconciliação. Isso significa reparar, muitas vezes até a ofensa. Se o teu filho fez algo que te envergonhou, mostre a ele que aquilo é envergonhoso e peça perdão para ele por você muitas vezes ter feito algo que envergonhou a ele também. Restituir a confiança, voltar a criança a confiar em você. Restaurar a amizade que seu filho tem por você. Pois é isso que é disciplinar. Você precisa também condicionar a obediência, a compreensão da criança, de que ela errou. A criança não obedece apenas, ela muitas vezes concorda, e se ela concorda, não há reconhecimento de que você tem autoridade. Então você não pode condicionar a obediência da criança a uma negociação. Muitas pessoas negociam com seu filho, diz: meu filho, se você me obedecer, eu vou pagar vou pagar para você a entrada do cinema. Ou se você me obedecer, eu vou te dar uma bicicleta nova. Se você me obedecer, você vai ter o direito de um sorvete. Se você me obedecer, você terá direito a ir na casa do seu amigo, a passar o dia na casa do seu amigo. Isso não é corrigir, amados. E aí os filhos passam
a ser um empresário na sua vida, ele passa a negociar com você. Ele acha no direito de negociar com você. Ele não te obedece. Ele negocia com você. Você precisa ajudar a seu filho a ser um obediente para evitar confronto. Quando você der uma ordem, essa ordem venha a ser executada. Quando a criança oferece resistência, quando isto se torna um hábito ou se torna um vício, isso se torna um mal doméstico. Provoca sérios problemas, sérias vexames em ambientes estranhos e públicos. Geralmente, quando a criança está em público, ela irá mostrar que não te obedece e irá te envergonhar. Porque você negociou com ele. Ele acha que tem o direito de negociar em público. Não procure achar desculpa ou justificação para as manias, para os gênios. Algumas pessoas dizem, são os dentes que estão nascendo. Está com sono. Nada disso justifica a rebeldia. A criança, mesmo indisposta, pode e deve obedecer aos pais em todo. E por quê? Porque ama os seus pais. E porque sabe que são amados pelos seus pais. Então compreenda isso, amado. Não se deixe manipular pelos seus filhos. Alguma mãe diz, só essa vez. Só essa vez. Eu deixei que ele fizesse isso. Ele irá fazer outra vez. E acabará cansando você. E você acabará perdendo seu direito de mãe, a autoridade de mãe. Então tenha, amados irmãos, consciência de que você é responsável pelo bom andamento do seu lar. Procura compreender seu filho. Mostre sentimento de amor pelos seus filhos. Pai se sente muitas vezes culpado por não poder atender alguma necessidade e desejo dos filhos. Mas quando você não consegue fazer isso, sente com seus filhos e converse com ele. Diz, eu não tenho condição de atender essa necessidade que você está tendo. Alguns filhos exigem muito dos pais. Eles querem se vestir na moda, ter o melhor celular, ter o melhor aparelho eletrônico. Mas muitas vezes o pai não tem condição de fazer isso. Então converse com seus filhos, diz para eles claramente que você não tem essa condição. Não exija obediência total, irrestrita, imediata. Muitas vezes, se você não tem condição, muitas vezes, de mostrar que você é uma pessoa confiável. Você deve ser o exemplo para seus filhos. A relação entre pai e filhos só é segura quando o pai é também, e a mãe é também, um exemplo dentro do lar. Não exija obediência se você é um pai ausente. Se você é um pai que está ausente, como pode exigir algo do seu filho? Como pode ter o respeito do seu filho? Então converse com seus filhos. O diálogo sempre foi algo extraordinário para resolver todas as pendências. Para que haja a harmonia. Não seja um pai que muitas vezes até se esqueça do aniversário dos seus filhos. Existe pai que esquece o dia, a data do aniversário dos filhos. Existe pai marido que esquece até a data do aniversário da esposa.
até mesmo a data do casamento. Você, amado irmão ouvinte da palavra de Deus, você é responsável pela sua felicidade. Seja carinhoso, seja o exemplo, dê instrução e disciplina, são expressão de amor, que muitas vezes não são compreendida ou considerada muitas vezes da maneira como deveria ser, mas nossos filhos, ele tem sentimento, ele tem coerência afetiva, e eles irão compreender que muitas vezes você é carinhoso. O carinho é mesmo que muitas vezes você tenha dificuldade, chegue cansado em casa, mas demonstre carinho. Carinho não é somente você falar para os seus filhos que você a ama. Carinho também não é você encher seu filho de presente. Não é você dar tudo o que ele quer. O carinho é a expressão verbal que você pode transmitir para o seu filho através do diálogo, falando com gesto carinhoso. As palavras muitas vezes conseguem expressar tudo. E é preciso muitas vezes ter gesto, ter um afago, uma carícia, passar a mão para que essa pessoa muitas vezes compreenda que você a ama. Uma carícia, muitas vezes, ele fala por 1000 palavras. Com carinho, com afago, com afeto, você irá quebrar todo o gelo de um coração, de uma alma, de uma pessoa que muitas vezes está irada, pois isso traz um gesto de amor. Seja alguém capaz de demonstrar este amor, de demonstrar que a pessoa é importante para ti. Esse, amado, é mais um pedacinho do maná dos céus que eu trago nesse dia de hoje. Que o Senhor ilumine a vossa mente e vos conceda paz. Eterno e soberano Deus, Pai de misericórdia, o Senhor que está sentado em seu alto sublime trono, em o nome do teu amado Filho, Senhor Jesus, eis-me aqui, Pai, entrando na sala do trono, para exaltar, glorificar, bendizer, dizer a Ti, Senhor, que sou grato por tudo que o Senhor tem proporcionado em minha vida, por dar-me palavras para transmitir para o meu ouvinte, para aquelas pessoas que me seguem através da web, rádio WS, através da El Shaddai Vida, pela página do Facebook, do YouTube, do grupo do WhatsApp. Eu te dou graça, Pai, pois o Senhor é que tem me dado palavras, pois muitas vezes eu não tenho grande conhecimento, mas é o Senhor que transmite ao meu espírito aquilo que eu devo transmitir para os meus irmãos. Então eu te dou graça, Pai. Muito obrigado. Muito obrigado por ser meu Deus, por ser o meu socorro presente no momento da angústia, por ter dado-me a tua paz, a tua benignidade, por ser um Deus benevolente em minha vida, Pai. Oferto a Ti a minha adoração, oferto a Ti, Pai, a minha gratidão. Receba a minha gratidão, receba a minha oração. Louvado e glorificado seja o Senhor Deus, exaltado seja o Senhor Deus, pois só o Senhor é socorro presente na angústia. A minha alma bendiz o Teu nome, a minha alma glorifica a Ti, pois o Senhor é um Deus supremo. Em o nome do Senhor Jesus eu digo muito obrigado. Amém e amém.